eu sou a Daniela. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Café de Quinta. Aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso episódio. Hoje nós temos aqui conosco um casal de empreendedores que tem o Quero Café aqui em Blumenau. São o Luiz e a Dani. Sejam bem-vindos! Oi, Dani. Legal. Obrigada por estar participando desse episódio. É um prazer estar aqui fazendo parte disso e colaborando com esse projeto maravilhoso que você tem feito. Oi, Dani. Sou o Luiz do Quero Café. Obrigado por fazer parte desse podcast aí. E vamos lá. Me conta um pouquinho de como é que vocês começaram essa história do Quero Café. Da onde vocês vieram, o que vocês faziam? Conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Bom, a nossa história acho que não é nem um pouco comum, né? Muita gente acha que, tem um restaurante, né? Eu tinha um sonho de ter um restaurante. E no nosso caso não foi bem assim. Eu acredito muito que algumas pessoas podem dizer que não, mas eu acredito muito que Deus tem um plano para cada um. Verdade. E a gente sempre quis empreender, desde muito cedo, desde 20 e poucos anos de idade, a gente sempre quis empreender. E aí eu me formei na faculdade, fiz administração, estudei em Caxias. A gente é do Rio Grande do Sul, nós dois, né? E estudei em Caxias e quando eu voltei, a gente veio com uma ideia nova de tentar empreender. Eu fiz vários projetos sozinha, eu tentando empreender. Não deu muito certo, né? E aí chegou um ponto que eu e o Luiz, a gente estava conversando. Luiz, vamos abrir uma franquia? Vamos começar a empreender? Mas aí não foi bem assim, né? E aí eu acho que tudo começou com o Luiz, na verdade. Então eu vou deixar que ele conta a história dele um pouquinho do que era no começo, né? Bom, lá no começo sempre tinha o sonho de empreender. Trabalhei 15 anos com produtos Steel, ou seja, nada a ver com restaurante, nada a ver com café. E aí foi que um dia 2 amigos meus me convidaram para abrir uma franquia do Quero Café. Lá no Rio Grande do Sul, muito conhecido, que começou na nossa cidade. Inclusive agora em setembro está completando 10 anos de rede, né? E então começamos a pensar, vamos abrir uma loja e tudo mais, eu e mais 2 amigos. E nisso, em 2020 começou, deu certo, começamos a ir atrás, mas tinha um pequeno empecilho no caso, que era a pandemia. Nós estávamos enfrentando na época. E aí atrasou um pouco até 2021, aonde nós começamos a ter a ideia de começar a procurar uma cidade. E o nosso sonho sempre foi Santa Catarina. Como todo bom gaúcho quer vir para Santa Catarina. Então acabamos, vamos conhecer Santa Catarina, vamos ver uma loja, porque já tinha algumas unidades em Santa Catarina. E nossa ideia inicial era litoral. Praia, verão. Sim. Então, começamos a vasculhar Balneário Camboriú, começamos a vasculhar algumas cidades. E nisso despertou Blumenau. Porque Balneário Camboriú, na época ali, quando era pandemia, não estava muito legal. Viemos para Blumenau. Bom, Blumenau, o que eu conhecia de Blumenau? Oktober. E só histórias de Oktober, né? Mas nunca tinha vindo até Blumenau. Viemos olhar a cidade, conhecemos em início de 2021. Se apaixonando pela cidade, falamos, vai ser aqui. Não tem outra, né? Então, na época eu tinha um sócio que ia tocar a loja para nós. Foi que até depois ali em abril ele não quis mais, que daí ele teve uns problemas familiares também. Então, ele acabou saindo da nossa operação. E aí eu e meu outro sócio fizemos, o que nós vamos fazer agora? Que vocês tinham outros trabalhos, né? A gente tinha outros trabalhos. Eu trabalhei na Steel por 15 anos, né? Então, numa concessionária. Então, eu tinha meu trabalho, meu outro sócio também tinha a empresa familiar dele que estava tocando. E o que nós vamos fazer? Então, de um dia para o outro, simplesmente, eu larguei onde eu trabalhava e me mudei para Santa Catarina. Não conhecia ninguém, não sabia nada, não sabia onde me localizar aqui. Eu sabia onde era o Quero Café e mais nada. E aí, em abril de 2021, então, eu vim para tocar a operação da Quero. E nisso, houve vários desafios, vindo para a cidade nova, não conhecia ninguém, não tinha nenhum parente, a família toda ficou no Rio Grande do Sul, inclusive minha esposa também. A Dani também tinha outro trabalho, né? Também tinha outro trabalho, ela trabalhava num banco, na época lá em Teutônia. Então, a gente tava tudo, porque como foi tudo muito rápido, essa mudança, a gente não sabia o que fazer na hora. Então, simplesmente eu vim para cá para não deixar o meu sonho, que era empreender, de lado. Morrer em questão de poucos meses. Então eu falei, não, eu vou ter que ir para lá, vou ter que ver o que vai acontecer. Se vai dar certo ou não vai, isso a gente vai ver ao longo do caminho, né? E então vim para cá, teve sim os quesitos de decisões no meio do caminho. Será que é isso que eu quero? Aquelas coisas os desafios que estavam vindo para mim
será que eu vou aguentar a pressão? Então, era muita demanda e eram coisas que vinham todos os dias, porque o nosso estabelecimento abre domingo a domingo. Então, não é aquela coisa que vou ter um dia livre. Então, foi até dezembro de 2021 que eu tive aquela coisa de desistir do meu sonho, que era empreender. Então, chegou em dezembro de 2021, que eu já estava quase um ano tocando a operação, e eu tive que falar assim para mim mesmo, eu acho que vou ter que desistir. Não é mais o que eu quero, eu não tô aguentando, não sei, era muita pressão para mim. E foi aí que eu cheguei na Dani e falei para ela, o que tu acha? Ou eu vou vender, ou o que eu vou fazer? E aí ela veio com a ideia, mas e se eu for lá, largo tudo que eu tenho aqui, for lá contigo, tocar o que quero contigo? Porque em 2021 tu ficou todo o período sozinho. Sozinho. O ano de 2021. 2021. Aí, pra variar, as mulheres estão ali chegando junto, né? Isso E aí, como é que foi? Então, é um desafio, né, Dani? Então, na verdade, eu acabei fazendo a proposta pra ele, né? O que ele achava de eu estar vindo pra Blumenau junto com ele, porque a minha visão era o seguinte: se tem outras lojas, que eu quero uma franquia, né? Então, ele passa também muita segurança nessa questão, Sim. né? E o que eu falei pra ele: se tem outras lojas que estão dando certo, por que a nossa não vai dar? Não, a gente vai fazer dar certo. Tu tá ali se esforçando por um ano. E, gente, nesse um ano foi complicado, tá? Porque todos os dias ele me ligava falando dos problemas. E eu sabia de tudo que estava acontecendo. E não estava sendo fácil. Não estava sendo fácil para ele e também para mim. Porque é um desafio. Empreender é um desafio. E ainda mais numa cidade totalmente diferente. A cultura, assim, é um pouco parecida com a nossa, porque lá a gente tem uma cultura alemã. Então, Blumenau também tem esse quesito, essa questão. Então, quanto a isso, a adaptação com as pessoas, com o público, foi muito bom, foi maravilhoso. Mas a questão de tu não conhecer ninguém... É muito desafiador você morar numa cidade fora, que não é a sua cidade, sem nenhum suporte emocional. Isso Exato. sempre é um desafio, Exato. né? Quando a gente certeza. muda de lugar, muda de cidade, muda de país, é sempre desafiador, porque você não tem no colo de quem chorar, né? E aí, por sorte, tu ainda tinhas a Dani, apesar dela estar lá. Exato. E daí, como é que foi esse ponto-chave de 2021? Então, aí eu fiz a proposta pra ele. Eu disse, olha, o que você acha se eu largar tudo que a gente tem aqui e vamos nós dois juntos tocar essa loja? A gente vai ter que dar um jeito, vamos fazer isso dar certo. Só que naquele tempo, ele morava dentro da loja. A gente tinha um escritório, que hoje é escritório, e na época era o quartinho onde a gente morava dentro da loja. Então eu passei... Inclusive, eu morei um ano lá dentro. Deu um Nossa, ano que eu morei. puxado, né? Então a Dani veio em abril de 2022. Não, março de 2022 tu veio, né? Isso. Então eu fiquei até março de 2022 morando, de abril até março, deu praticamente um ano morando lá dentro. Então é aquela coisa, né? Aquela insegurança de tu tá empreendendo, tu tá arriscando todas as tuas economias, tu tá arriscando tudo que tu tem pra fazer o teu negócio dar certo. E não é barato tu abrir um negócio assim de cara, né? Então eu sempre tinha aquela coisa assim, não, eu vou morar aqui dentro por enquanto, até me erguer, até depois conseguir um apartamento de novo pra mim, né? E é o desafio que tu tem que correr, tu tem que fazer dar certo. Então esse um ano foi difícil, né? Então, e aí a Dani veio, também morou junto comigo lá dentro. Olha, foi incrível, assim, ela veio pra ficar comigo lá, ela morou uns meses ali junto. Foram poucos, né? 2 meses. 3 meses. 3 meses. E aí, nisso, depois, então, a gente falou, não, agora chega. Agora nós vamos ter que arrumar um apartamento pra sair daqui de dentro também. Mas foi assim, a gente foi alugar um apartamento sem saber, entende? Assim, tipo, olha, será que vai dar? Vamos conseguir pagar as contas? Como é que vai ser? E a gente foi. E graças a Deus, assim, sempre, até então, as coisas têm dado certo. Eu acredito muito em Deus, acho que a fé é um fator principal, assim, importante que tu tem que ter na tua vida, para os teus negócios, para tudo que tu for fazer. Claro que vai dar crença de cada um, mas para mim, eu vejo que é essencial e eu vejo que cada vez que eu acredito, cada vez que eu faço alguma coisa, eu vejo que sempre tem algo ali ajudando, Tem a mão de Deus. apoiando, tem a mão de Deus, exatamente. Com certeza. Então... Como é que foi para a família de vocês fazerem esse risco gigante, correrem esse risco para empreender num sonho? Olha, sinceramente, eles acham que a gente é louco. É verdade. Até eu acharia. Às vezes a família acha. Porque assim, é uma cidade longe, dá 700 quilômetros de Teutônio, que é da nossa cidade de Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente não consegue, deu um problema, a gente vai querer voltar correndo para casa. Não tem isso. Não então, dá. eles literalmente achavam que nós era louco em se mudar para tão longe
e sem Investir suporte, todas as né? economias, todo o dinheiro que tinha e o que não Exato. tinha. Né? Então, Mas é aquela coisa, aquele sonho, sabe? Que tu tem. Não, eu quero abrir o meu próprio negócio. Eu quero, só que tu tem que ter a certeza de que tu tem que fazer dar certo, É sabe? muito trabalho e nenhuma certeza, e você tem que ter persistência, Exato. né? Isso é fundamental. Me diz uma coisa, o que que fez vocês escolherem esta franquia especificamente? Porque franquias no Brasil tem uma quantidade vasta, diversa, né? E você escolher justamente por um café, por que vocês escolheram isso? Bom, em primeiro lugar, porque nós não somos só um café. A gente é um café, um restaurante e um bar. Então, a gente agrega tudo a qualquer hora. Então, assim, o bom é, tu pode vir com a tua família, tu pode vir com o teu amigo, tu pode vir com o teu namorado, tu pode vir com a pessoa que tu quer, com o teu pet, inclusive. Então, assim, é legal porque tu pode fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser. Então, o nosso lema lá também é, nós somos feitos de encontros. Então, isso é o legal, assim, isso que chama atenção. E também nós temos um suporte muito grande por trás da própria rede, né? Então, é bem bacana. e eles são da nossa cidade, eles nasceram em Teutônia, então a gente conhece os proprietários da franquia do Quero Café, e a forma como eles começaram também foi muito humilde, também foi muito aprendendo, muito no aprendizado. Então, por conhecer a trajetória deles, conhecer e tu ver na nossa cidade que o Quero Café vem crescendo, vem dando certo, e começou a abrir outras franquias, tu começa a notar que aquilo realmente, poxa, dá certo. Dá certo, tem uma estrutura legal, tem um apoio bom, então Tem uma isso... segurança junto, né? Porque Sim. vocês já viram que o original da franquia estava dando certo realmente, né? Sim. Exato. Porque tem muita franquia que o pessoal vende a franquia e que, na realidade, a franquia original nem dá lucro ainda, né? Então, isso é sempre um risco. A franquia tem que ser muito bem escolhida. Quando a gente fala de montar uma empresa, os empreendedores, em geral, têm muitos desafios. Além da distância dessa separação, como empreendedor, empresário ali no teu dia a dia, qual foi o teu maior desafio? Maior desafio? Bom, na verdade, para mim foi um contexto como um todo, porque eu vim de uma empresa onde eu trabalhei 15 anos com maquinário, né? Maquinário agrícola que eu vendia. Então, eu fui para uma área de restaurante. Então, assim, o desafio foi, tu sabe que tu tem que atender bem o teu cliente e tu sabe que tu tem que proporcionar uma boa experiência para o teu cliente. Então, assim, o teu prato tem que ir bonito, o teu café tem que ir bonito. O cliente, quando entra num lugar, ele vai procurar um lugar legal para comer uma comida boa, para tomar um café gostoso. Então, assim, o desafio é tu saber atender bem teu cliente, tu treinar bem teus colaboradores para tu ter uma demanda legal, né? Certo. E para gente que está começando nessa área de restaurante, de alimentos e bebidas, né? Quais seriam os 3 passos mais importantes para você chegar no sucesso? Primeiro, acho que é não desistir, né? Tu não pode desistir, tu tem que persistir no teu sonho, porque o primeiro ano, o segundo ano não vão ser fáceis. Então... As pessoas tendem a achar que em 2, 3 meses elas vão ter lucro. Exato. Então, tem negócios que sim, mas acho que são poucos negócios nessa estatística, são 1%, 2% ali que no primeiro mês, meio ano dão certo, mas a maioria demora bastante. Tanto que tem as estatísticas que as empresas, a maioria fecha em 2, 3 anos, né? Que são um período realmente mais difícil de tu fidelizar o cliente, conseguir atrair o cliente. Então, tu vai estar aprendendo ainda, tu tem 1 ano, 2 para aprender. Então, isso eu acho que é o primeiro, né, Luiz? É um passo grande, assim, Segundo, acho que é aprender a lidar com pessoas também. Acho que isso é importante, inclusive porque eu achei que eu sabia lidar com pessoas. Eu fiz administração, me formei em pós-graduação em gestão de pessoas. E na prática é muito diferente do que a gente vê na teoria, porque na teoria, legal, eu sei lidar com pessoas da minha cultura, da minha geração, mas e agora? E essa geração nova que tá vindo, como é que faz? Então, isso é um desafio também. Tu tem que saber lidar com todo tipo de pessoa. E não é só o cliente, o teu colaborador, que muitas vezes é aí que tá o maior desafio. Nossa, para qualquer tipo de empresa hoje, uma das maiores dificuldades que os empresários constatam todo o tempo aqui é justamente a contratação, o processo de seleção, é você achar pessoas competentes que queiram trabalhar, né? Porque no nosso mundo hoje, atual, onde as crianças ganham dinheiro com TikTok ou qualquer coisa do tipo, querer trabalhar arduamente é difícil, né? Exato.
E o terceiro também, que é muito importante, assim, que a gente vê, é questão de administração. Porque, administrar a gente pode falar, é fácil. Qualquer um faz. Não, peraí, não é qualquer um que faz, não é bem assim. Então, a gente demorou muito tempo para regular também o nosso CPV, que é o custo do produto vendido, né? Para quem entende um pouco mais dessa área técnica, digamos assim. Mas, basicamente, tu ter um controle do teu estoque. Porque a gente trabalha com alimento é perecível, tem validade e tudo mais. Então, por exemplo, saiu, né, a gente vende média luna. Saiu uma média luna lá que foi lançada incorretamente. Poxa, aquele pedido pronto vai ser descartado? Não, o que eu posso fazer com ele? Vou tentar falar com algum atendente para tentar vender aquele produto. Ou vou tentar utilizar algum ingrediente que estava nele em alguma outra coisa. Hortifruti, cuidar também para não ir fora, né? Cuidar a utilização, como a gente faz. A compra, que é muito importante tu comprar bem para poder vender bem. Isso o Luiz tem feito agora esse ano, né? E tem sido muito bom. Tanto que a gente está como uma das referências ali de CPV também, da nossa marca ali do Quero. E tá bem legal essa parte que ele vem desenvolvendo. Porque comprar é muito fácil. Tu pode comprar onde tu quer, tu pode comprar, mas tu tem que ter os teus pontos de preço. Porque se tu compra bem, tu vende bem. Então, assim, é uma dinâmica muito grande. E isso a gente tá vindo quase 4 anos de Quero Café. Então, em outubro, a gente completa 4 anos. Só que é uma caminhada até tu conseguir controlar tudo isso. Então, assim, eu chamo assim de rasgar dinheiro fácil, é muito rápido tu fazer. Então, tu ter um controle, o teu financeiro tem um controle, né? Assim, para tu ter uma perda é muito grande. É muito rápido, realmente, quando você trabalha com alimentos e bebidas, ter perda. E aí, o grande ponto é, a perda sai da onde? Ela Exato. sai do lucro. As empresas não entendem que aquilo que eu dou de desconto, que aquilo que eu comprei mal, comprei caro, isso vai sair sempre do meu lucro. Exato. Né? E aí todo mundo diz, eu trabalho muito, eu vendo muito e não tenho lucro. Cadê o meu dinheiro? Né? Tá aí, Exatamente. tá no controle. O controle que a gente não faz é o lucro que foi embora. Exato. Né? Nesse momento que a gente está vivendo, nesse mundo de pessoal jovem, muito ligado a marketing digital, a mídia digital, como é que vocês veem o uso disso para vocês? O marketing digital hoje ajuda vocês? O que vocês fazem para a empresa ter sucesso, para ela chegar lá? A gente tem o fundo de marketing pela franqueadora, né? Então, hoje o Instagram, a maior parte é eles que movimentam. Se realmente eles movimentam muito bem, essa parte também é bem desenvolvido. E hoje estar presente no marketing digital é essencial. Instagram, TikTok, entre outras ferramentas que tem aí disponíveis no mercado. Até o próprio influencer, tu tem alguns contatos, então tu tem que estar presente nessas mídias também, seja outdoor, propaganda em rádio, podcast também, né, Dani? Que querendo ou não, é muito legal também, que tu acaba realmente se aprofundando naquilo que tu quer conhecer, né? Tu acaba se aprofundando nisso, então é muito legal. Então, né, Dani, a gente participa também do CDL Conexões, do grupo do CDL, da CIB, de alguns núcleos aqui, de Blumenau mesmo, que eu acho que é essa ideia de tu estar inserido também na cidade onde tu está. Porque quando a gente chegou aqui, a gente não conhecia ninguém. Então, tu tem que se inserir na cidade, conhecer as pessoas, conhecer o teu público, conhecer o teu cliente, divulgar. Então, hoje a gente faz coffee break também para as empresas também, que é uma forma das pessoas estarem conhecendo a nossa marca, estarem conhecendo o Quero. E alguns influencers, algumas vezes a gente também chama, também faz alguma mídia quanto a isso, né? Então, sempre temos que estar em todos os lugares, digamos assim. A gente tem falado bastante, os empresários em geral, de que não basta mais você ser o profissional que você é. Você obrigatoriamente tem sempre que ser um vendedor também, né? Na área de vocês, que é a de alimentos e bebidas, restaurantes, a pessoa tem que vender o tempo inteiro, né? É um desafio trabalhar de segunda a segunda. E dentro da empresa, como é que vocês já trouxeram o cardápio, as coisas da franquia, certamente, Sim. né? Mas o que vocês fazem de mais ali dentro para desenvolver esse atendimento? Por exemplo, tu trabalhas com coffees para empresários, né? Para eventos corporativos. Então, assim, o que vocês enxergam que é dentro do café de vocês é o diferencial principal? Olha, eu acho que basicamente é o nosso atendimento. Claro que a gente não é perfeito, então tem algumas vezes que a gente dá uns deslizes também. A gente tem que tentar ao máximo treinar a equipe também para que a equipe faça um bom atendimento, que a gente sabe que não vem só de nós, mas a gente tenta estar presente lá dentro. Então,
O Luiz, ele basicamente tá o tempo todo lá dentro. Eu fico mais na área administrativa ali, mais, né, escritório, enfim. Mas ele que fica mais lá na frente com o pessoal também. Então, é isso. É buscar atender e entender o que o cliente quer. O que ele tá buscando. Ele veio ali para se reunir com os amigos. Ele veio para trabalhar. O que pode ser que aquele cliente meu vai querer? Pode ser que daqui a pouco ele tá ali almoçando. Tá, mas eu posso oferecer uma torta? Chegou alguma coisa, um cardápio novo aqui, que talvez ele ia gostar de experimentar. Então, a gente tem no Quero hoje muitos clientes recorrentes. Muitos clientes que voltam, que vêm toda semana, que vêm quase todos os dias. Então, isso é muito legal. Tu acaba criando uma conexão com aquele cliente, né? Uma amizade, quase. Vocês estão num ponto bastante rico de Blumenau, que é o ponto estratégico, ali bem no centro, né, da cidade. Mas, além disso, eu entendo também que tem algumas características dos restaurantes que fazem as pessoas ou consumir mais ou menos. Todo mundo agora quer o atendimento no tablet. Isso, né? Isso a gente nota bastante. Só que o que acontece? Eu falo que para minha geração, que é um pouco anterior à de vocês, o pessoal não gosta do tablet. E faz com que você consuma menos. Por exemplo, se você pediu uma caipirinha ou uma soda limonada, uma soda italiana, tal, você acaba não olhando exatamente o quanto ela custou, e daí no meio da refeição você tem um garçom, você pede mais uma, traz mais um pra mim, você não vai olhar de novo o preço. Se você vai pro tablet, você olha a segunda vez o preço. Aí, em vez da soda, você pega uma água com gás, que é mais barato. Então, assim, eu entendo que lá de vocês tem o garçom. Ele nos atende com o tablet na mão, enfim, mas tem o garçom. E aí ele faz sugestões. Esse treinamento todo de atendimento é vocês que fazem? Sim. Esse treinamento a gente faz desde o começo, desde o primeiro momento que o novo atendente entra, o novo barista entra, inclusive o pessoal da cozinha também. Então a gente tem esse treinamento inicial, lá do começo ele fica 2 dias só aprendendo o cardápio. A gente chama brincando no tablet para ver qual produto, qual adicional que ele pode vender. Então a gente mostra para ele, a gente fica junto com a pessoa. É um trabalho intenso, assim, né? De ter que estar junto, mostrando, porque sempre são produtos novos, né? Que vão aparecendo. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. E como tu falou ali no início, essa questão do pessoal mais novo agora gostar de ter um tablet na mesa para poder fazer o próprio pedido, mas a gente gosta de ainda ter essa conexão humana, né? Humanizado, atendimento, conversa com o cliente, porque quando o cliente entra, a gente nota que o cliente quer conversar contigo. Claro, ele quer trocar uma ideia, ele quer conversar. Tu vai querer um café tal com adicional de chantilly. Nossa, mas eu consigo pedir essa isso. troca, ela gera mais consumo. Isso. Não é uma coisa que não gera consumo. Não. O tablet, apesar de ser mais rápido, e essa geração mais nova, que está muito fora de sociabilização, eu acho que é o que faz eles quererem não falar com ninguém. Que é o fator de você querer chamar pelo aplicativo também, né? Em vez de você ligar para o restaurante, você... eu vou chamar pelo aplicativo, aí eu não tenho que falar com ninguém. Exato. Então, isso é um fator. Mas tu sabes que é um diferencial o atendimento de vocês, porque eu tenho um sobrinho de 18 anos. E quando eu falei de vocês, ele disse, o Luiz vai lá, puxa, que legal. Entendeu? Então, assim... Tu pensa que um adolescente de 18 anos chega lá no atendimento de vocês e ele registra tão bem o atendimento bem feito que ele sabe o teu nome. Exato. Né? Ele pede teu nome porque tu tá interagindo com ele ali. E isso eles gostam, né? O pessoal gosta disso, esse contato humano. Então, isso a gente preza bastante. Tu larga o cardápio em papel, sim. O cliente vai olhar o cardápio, daí ele vai te pedir algumas dicas. E essas dicas depois transformam no bate-papo ali. E aí tu acaba criando uma amizade com o cliente. Então isso é bem bacana. Isso, e tu sabes que da minha geração 40 a mais, a gente sai às vezes em algumas amigas e tal, e tem essa diferença. A gente acaba não escolhendo restaurantes que são mais tecnológicos, que tem o tablet e tal, porque, puxa, daí você tá sem o óculos, daí você botou a lente pra sair de noite, daí você não quer levar o óculos de perto, daí tem tudo isso, e aí tu tem o cardápio de papel, tu dá uma afastadinha, tu enxerga, tá tudo certo. Isso. Então, tem facilitações que para nossa geração um diferencial no restaurante. Pode parecer uma coisa muito tola, mas é real, né? Eu vejo pelo meu grupo de convivência. As minhas amigas são todas nessa faixa etária. E isso faz uma diferença, além do atendimento e além da boa comida, é claro, né? Isso é fundamental. Me diga uma coisa, a gente está entrando numa era...
praticamente de uma nova revolução industrial, a era da automação, né, dos robôs, a robotização das coisas. Como é que vocês veem isso chegando para vocês? Olha, muito bom, tá? Porque não tá fácil. Mas eu vejo que é muito bom para quem sabe utilizar. Cardápios, quem tu falou, né, Dani? Hoje o nosso cardápio, ele é manual, ele é impresso, físico, né? Físico. Não é digital ainda, a gente tem a versão digital também, mas a gente prefere entregar o físico. Mas daqui a pouco, a gente pode ter duas opções. Pode ter uma opção, talvez, para aquela pessoa que é mais tecnológica. Então, o Quero, né, a gente é uma franquia, então a gente segue algumas diretrizes, enfim. E, por um lado, a gente concorda muito com eles, que realmente o físico faz muita diferença e eu acho que é mais legal. Mas, quem sabe, futuramente realmente não vai ter que ter as duas opções ali para o cliente poder dar a opção dele escolher. Então, a tecnologia, eu acho que ela vem para ajudar, vem para somar, nunca vem para diminuir ou para ficar ruim. Não é... Eu acredito que não é esse intuito, só que a gente tem que saber, a gente como empreendedor tem que saber ter esse olhar, né? O que a tecnologia pode me auxiliar aqui? Porque hoje a tecnologia, ela tá vindo realmente com muita força. Então, inclusive para marketing. Hoje em dia, tu faz um marketing, tu digita lá no ChatGPT. O que eu posso fazer de campanha? Me dá uma ideia. Então, hoje, ele tá ali para te auxiliar. Só que tu tem que saber fazer o uso correto dessas ferramentas. E na hora de fazer o pedido, a tecnologia ajuda muito nós, porque o atendente vai ter um smart, vai ter um tablet na hora de fazer o pedido. E no momento que ele vai lançar um café, um prato, enfim, sempre vai aparecer vai lembrar ele se ele quer um adicional, né? Então, a tecnologia tá ali para te ajudar. Porque se ele tivesse só com um papel, ele não ia lembrar dos adicionais, se é com gelo, se é sem gelo. Então, ali vai tá tudo discriminado. Vai ser um adicional de chantilly, vai ser um adicional de feijão, enfim. Tudo vai ter lá no Smart, porque vai ter um passo a passo. Então, a tecnologia, sim, tá para ajudar a vender mais também e também para auxiliar os atendentes. E nisso, quando ele larga um pedido, ele não precisa ir lá na cozinha falar o que tem que fazer. Ele não vai precisar no bar falar o que vai ter que fazer. Sai tudo automático e o pessoal automaticamente já vai conseguir fazer. E ele já vai poder ir atendendo outras mesas ou até conversar com aquele cliente que ele estava atendendo. Então, isso é muito bom para nós. Eu trabalhei com alimentos e bebidas, restaurantes, muitos anos no Rio de Janeiro, em hotelaria, né? E a automação, você trazer a tecnologia para dentro sempre ajuda. Agora o desafio vai ter robôs para substituir? Isso é sempre uma incógnita, eu né? acredito que ainda não, tá? Porque justamente a ideia do Quero é justamente trazer essa humanização. Então, acho que as pessoas, querendo ou não, elas estão um pouco carentes dessa humanização. A gente percebe, tá? É nítido. As pessoas vêm pro Quero para conversar. É difícil alguém vir sozinho. Se ela vem sozinha, ok. Mas ela gosta que alguém vá lá na mesa conversar com ela, puxar um assunto com alguém, conhecer alguém novo. Então, é legal. Então, o atendente hoje, ele não é um simples atendente. É vendedor? Tá, ok, ele tá ali pra vender também. Mas ele tá ali pra se relacionar também. Atendimento é relacionamento. Então, uma coisa tá ligada com a outra, né? E desse momento que vocês estão agora, que é de superando os desafios iniciais, o que vocês vislumbram que vai ter pra frente? O que vocês buscam pra frente? Então, pra frente, quem sabe, talvez abrir outras lojas, expandir, né? Hoje a gente tá fortalecendo o nosso time, a nossa equipe, que eu acho que isso é o principal. Tu tem que ter uma base sólida pra tu poder pensar adiante. Então, agora a gente tá conseguindo fazer essa base, né? A gente tá com o pessoal na casa já que já tá há bastante tempo com a gente reformulou a equipe também, já faz um tempo, mas já tem gente que já tá há bastante tempo na casa. Então, tu ter pessoas de confiança, uma gerente, um coordenador de cozinha, alguém que tu possa realmente confiar e contar, para tu realmente começar a pensar, opa, vou crescer, vou pensar em outra loja, vou pensar em outra franquia, o que eu vou fazer agora? Então, sim, a gente está um pouco nessa fase, ainda estamos avaliando e pensando lá na frente, mas a ideia não é parar por aqui, a ideia é continuar, porque eu acho que a gente tem muitos sonhos ainda para realizar, né? Então, continuar. É importante, quando a gente é empresário, ver se aquilo que você tá fazendo, você gostou tanto que você quer mais, né? Então, isso é uma coisa que é visível em vocês, realmente. Vocês têm os desafios, teve a parte difícil, né? Mas vocês querem buscar mais. Tu falasse agora há pouco de uma boa equipe. A gente vê muitos empresários reclamando da alta rotatividade de funcionários. Como é que vocês lidam com isso? Como é que, além do treinamento, o que obviamente é um diferencial na empresa, né? Como é que vocês lidam para ter menos rotatividade
nos serviços gerais, assim, né? Garçom, cozinha, atendimento, enfim. Nós tivemos uma boa rotatividade, principalmente no início do ano. Então, nós sempre tava pensando, mas por que a pessoa sai? Por que ela não quer ficar? E agora, início do ano, sim, a gente deu uma reformulada na equipe, como a Dani agora há pouco falou. E aí, nós começamos a ver o que tá precisando. Então, a gente tá falando muito de carência agora há pouco. E os colaboradores são isso também. Eles têm essa certa carência. Então, tu tem que estar junto com o teu colaborador, fazer uma reunião uma vez por semana com a equipe, não é só com um ou com dois que não estão se saindo muito bem. Então, é essa coisa de tu agrupar e tu tá junto com a equipe. Não é só tu ter um colaborador, tu colocar ele para trabalhar e ponto. Ele fazer, ele tem que só entrar na empresa e vai ter que só trabalhar para ti. Cara, tu tem que ter um relacionamento, tu tem que entender o que tá acontecendo com ele também. Porque ele tem problema fora. Sim, o problema fora da empresa é fora da empresa, mas ele acaba trazendo às vezes para dentro da empresa. E o jovem hoje, ele acaba querendo um feedback praticamente toda semana, uma vez por mês. E antigamente a gente tinha feedback a cada 3 meses. Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, grandes corporações, era assim. Cada 3 meses tinha um feedback. Isso. Então ali não, a gente percebe também que essa geração mais nova, ela quer um contato a mais. Eles estão muito perdidos. Eles não sabem bem certo, às vezes, o que eles querem. Então, a gente está ali como um líder também, para justamente instruir eles para o mercado, instruir eles para a vida. Muitas vezes é isso, é para a vida. Então, eles não têm muita experiência, né? Às vezes é o primeiro emprego, o segundo, terceiro emprego, mas é um trabalho diário, é uma conversa, tá acompanhando ele, é que nem o Luiz falou, tá ali junto. É muito importante a gente ter em mente que os colaboradores são pessoas, né? Com uma vida externa. E é claro que se ele tem um filho doente em casa, se ele tá com um problema com a esposa, com o marido, um problema financeiro, isso vai ser um desafio para ele ter um bom desempenho na empresa, né? Mas o ponto principal é, Luiz, como é que tu enxergou, ou onde é que tu buscasse a formação ou a ideia de ser esse líder que tu estás mostrando ser? Olha, bem a verdade, eu acho que é o dia a dia, tá? Tu vai aprendendo com o dia a dia, tu vai vendo o que vai acontecendo na tua empresa, o porquê que o colaborador acaba não ficando na tua empresa. Aí tu começa a escutar ele também, às vezes. Não é só aquela conversa lá na folha de pagamento. Aqui tá teu pagamento, isso aqui tu não tá legal desse mês, isso aqui tu tem que melhorar. Não, cada semana tu tem que sentar com ele e conversar com ele, para entender o que tá errado, o que pode melhorar, o que ele tem que melhorar também na empresa, né? Então, ao longo do tempo, já vai fechar agora 4 anos de Quero Café Blumenau, então a gente vai aos poucos entendendo a demanda, o que o teu colaborador também está querendo. E sim, essa geração, a gente tem uma equipe bem nova lá dentro em quesito de idade deles, né? Então, são colaboradores de 19 anos, de 20 anos, de 30 anos também. Então, cada um tem um pensamento diferente. Hoje nós temos 15 colaboradores dentro da empresa. Então eu fui aprendendo com eles também lá dentro, no dia a dia. No começo não parava ninguém na loja. Então tu vai buscando, tu vai entendendo, tu tem que ir atrás, o porquê. Na verdade não existe um segredo, né? Não tem essa chave, não tem essa chave, uma chave aqui, abriu, pronto, funcionou. Não existe receita mágica. E é que nem o Luiz falou, é no dia a dia. Claro que tem semanas que a gente não consegue fazer reunião, tem semanas que a gente não consegue chamar todo mundo, mas tu já começa a notar na expressão. A gente conhece os nossos colaboradores, então a gente, na expressão deles, quando tu dá um oi, um boa tarde, um bom dia, tu já nota se aquele colaborador não tá legal. Então, poxa, ele não tá legal. Vou fazer uma brincadeira com ele, vou tentar conversar um pouquinho pra ver se ele se solta. Beleza, se soltou, ficou mais tranquilo. Então, ok, não era nada, bola pra frente, segue o baile. Se tu nota que poxa, realmente aquele colaborador não tá legal. Vou chamar ele pra conversar, pra ver o que tá acontecendo. Se é uma questão com a empresa, se é uma questão na vida pessoal. Porque às vezes ele vai querer sair, o vizinho ofereceu R$50 a mais, ele vai querer sair. Só que ele não parou pra pensar na série de benefícios que ele tem na nossa empresa e nos benefícios que ele vai ter lá. Ele só pensou nos R$50. Tá, mas peraí. Isso acontece bastante. Exato. Então, daí tu chama ele pra conversar. Isso já aconteceu alguma vez, tá? Não foi uma, não foi duas, foram várias. E aí tu chama ele pra conversar. Daí tu explica pra ele, olha, aqui tu ganha isso, mas por que tu entrega isso? Tu quer ganhar mais? Ok. A gente não se importa, a gente até gosta, a gente quer pegar mais. Mas assim, isso e isso tu tem que desenvolver. A gente já conversou contigo outras vezes, mas acho que tu não levou muito a sério. Então, olha, tem isso aqui, tá disposto?
Ah, tô disposto. Ok, então vamos lá, vamos trabalhar isso aqui, a gente vai te ajudar. E tu vai chegar naqueles 50, 100 reais a mais. Não tem problema. Só que eles não entendem que também tem parte deles. Não é só da empresa que tem que partir, não é a empresa que tem que te pagar por tu tá fazendo o básico, e muitas vezes nem o básico bem feito. Então, poxa, primeiro tu faz o básico bem feito, antes de tudo. É que antigamente a gente começava a trabalhar talvez mais cedo, né? E levava umas tundas dos chefes, né? A gente levava umas broncas bem brabas dos primeiros chefes que a gente teve na vida, né? E aí a gente aprendia, ia querendo melhorar. Eu acho que essa geração, como a gente não pode dar esporro, não pode brigar, a gente não pode ser rude, aí também demora mais a aprender. Mas uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto tu estavas falando, é que me parece que para vocês lidar com as pessoas é muito natural. Na verdade. E eu te falo que para mim foi um desafio, porque eu tive vários cargos até chegar a ter a minha empresa, né? E eu trabalhava muito com financeiro, planilha, focado no computador. Então, lidar com as pessoas para mim foi um desafio. Quando eu passei a cuidar do RH também numa empresa, foi um desafio lembrar que eu tinha que olhar para as pessoas, porque eu estava acostumada a olhar para a planilha, né? Sim. E aí, para vocês, eu olho para vocês falando e parece que isso foi natural. Como é que tu desenvolveu isso? Olha, no meu caso não foi bem assim, tá? Porque, que nem tu falou, né, Dani? A gente foi criada com chefes que te exigiam, quero isso aqui agora. Agora, não quero saber de desculpa. Não me vem com desculpa. Faz isso aqui, eu te dei isso aqui pra fazer, eu quero isso aqui entregue. Então, a gente foi muito criado assim, poxa, tem um monte de gente pra atender, tem 40 pessoas aqui na fila pra atender. Não interessa, vamos lá, agilidade, bora. Então, é um desafio, porque eu sou muito braba, eu sou exigente, eu sou perfeccionista. Então, eu tento me esforçar o máximo que eu posso. E assim eu cobro das pessoas também. Só que, pro meu cliente, claro que a gente não vai tentar transparecer isso, né? A gente vai tentar... Tá tudo certo, não, tá tudo bem, a gente vai te entregar, daqui a pouco vai vir, tudo certo. E aí, que nem tu disse, eu não posso chegar pro meu colaborador e dizer, vamos, bora, preciso disso aqui. Exato, então, exato. É o como tu vai falar. E eu não sei o que o Luiz faz, o que ele fez já, mas isso ele é um dom, eu acho que é um dom que ele tem, natural dele, que ele consegue falar com jeito com as pessoas. Eu tenho que, realmente, eu confesso que eu tenho que melhorar isso. Eu vejo isso como... Algumas pessoas têm isso como dom. Elas têm um tato para fazer. Uhum. Eu brinco que as minhas amigas, alguns parceiros de trabalho, brincam que eu até me esforço, às vezes, para ser gentil e educada, mas na minha cara transparece outra coisa, né? A Dani é assim também, tá? E eu acho que para mim veio porque eu trabalhei 15 anos com vendas, né? Ah, isso então, faz um assim, diferencial. Eu trabalhei com faixa etárias, assim, de 15 anos até 80 anos de idade, assim, né? Então, é um cargo que eu fui atendendo muita gente, era gente do interior, era gente de cidade, como eu vendia muita máquina agrícola, eu tinha que ir até o local vender, né? É uma coisa que eu não gosto, tá? Sair da loja para ir vender, por exemplo. Isso a Dani adora fazer. Eu já não gosto muito, então... Eu acho que foi ali que eu fui aprendendo. Desenvolvendo isso. Um vinha criticar isso, outro vinha elogiar aquilo. Então, eu acho que já vem dali, sabe? Então, claro, os 4 anos aqui também, ali que eu acho que foi o toque, assim, de que, cara, é assim que tu tem que fazer. Não adianta tu ir lá brigar, não adianta tu ir lá xingar, já demitir de cara. Tu tem que conversar, tu tem que entender. Um vai te trazer alguma coisa, às vezes, aquele colega não tá legal. Aí tu vai lá e fala com aquele colega. Porque as versões vão ser totalmente diferentes. Sempre, né? Sempre vão ser diferentes. Então, tu tem que ver os dois termos, tá? Peraí, tu tá falando isso, vamos ver o que o outro também tá falando. Então, depois tu encaixa isso. Porque senão tu já começa a brigar com todo mundo. Então, não é assim que funciona. Então, isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, sabe? Mas isso de tu trazer um pouco das vendas deve ter feito muita diferença, porque realmente são funcionalidades muito distintas e são características pessoais que você vai desenvolvendo conforme o trabalho. Então, como eu tinha que fazer um trabalho focado em números, Sim. eu desenvolvi várias habilidades para lidar com isso. E tu estavas com vendas, tu desenvolvesse a habilidade de trabalhar mais com pessoas. Hoje, para ser empreendedor, a gente tem que ter tudo. Não dá mais pra gente fazer uma coisa só. Ou, eu sou bom nisso. Não, você tem que saber vender, você tem que saber olhar os números, você tem que olhar o teu DRE, olhar o teu financeiro e saber o que vai fazer com aquilo.
Se vocês fossem dizer hoje o que ainda causa um receio, medo, do que vocês ainda têm uma certa resistência ou tem medo de que aconteça, que vai ser um desafio muito grande. Vocês têm isso em mente? Olha, hoje eu acho que não, tá? Porque o que eu passei já nesses anos de empreendedor, eu vou te dizer que eu já tive camarada telhado que tava voando com o temporal que tava dando aqui em Blumenau fazendo pedido, sabe? Nossa. Então, assim, o que eu já passei aqui, então, assim, medo não, sabe? O que é um desafio? O que vai ser um desafio, então? Um desafio, abrir uma nova loja, um lugar novo, de novo, pessoas novas, sabe? Outra cidade? Outra cidade, porque os nossos planos, sim, são abrir novas lojas em outras cidades, né? Porque cada cidade a gente tenta... É diferente. Então, eu acho que, assim, o desafio seria, de novo, já tá começando a ficar acomodado aqui de novo. E eu sou assim, às vezes, né? Eu tô no lugar e começo a ficar um pouco acomodado. Então, agora, de novo, sair dessa acomodação, ir para uma cidade nova, aí, de novo, novamente, começar do zero, conhecer pessoas. Mas, como eu já tive aqui em Blumenau, então acho que não vai ser tão difícil, né? Essa nova jornada de novo. Eu percebo que vocês estão bastante dentro do operacional ainda. Como é que tu vislumbra a possibilidade de abrir uma nova loja estando dentro desse operacional ainda? Criando pessoas, é o que nós estamos fazendo agora. Esse ano conseguimos colocar uma gerente, conseguimos botar uma chefe de cozinha, uma coisa que eu não botava antes, por quê? Se eu não fizer, não vai estar bem feito. Então, eu sempre tinha essa coisa de eu tenho que fazer, se eu não atender o cliente não vai estar legal, se eu não fizer o café não vai estar legal. E hoje eu já estou deixando, não, peraí. Se tu quer abrir mais loja, tu vai ter que ter pessoas para trabalhar para ti, contigo. Tem que estar junto contigo, né? Então, sim, criando um gerente hoje, depois um futuro sócio, né? Então, tu vai ter que começar a criar pessoas, tu não vai conseguir criar igual a ti. Tu vai criar parecido, né? Então... Com habilidades diferentes, mas fazendo as coisas igual, né? A gente tem... às vezes tem reclamação de empresários quando eles falam assim, mas aí eu contrato alguém, seja cargo de gerente, supervisão, não importa, né? Paga melhor, tal, mas a pessoa não faz igual a mim. Aí eu digo, se ela fosse fazer igual a você, ela seria o dono. Ela teria a empresa própria, né? Exatamente. Então, assim, você tem que entender que a pessoa que você vai contratar, ela vai te entregar 70% ou 80% daquilo que você faz, porque você é o proprietário. É isso mesmo, Dani. Eu acho que o que tu colocou é exatamente isso. Porque eu tinha essa mentalidade. Poxa, ele tem que fazer que nem eu. Eu mudei essa mentalidade, porque ele não é eu. Ele nunca vai ser a gente. Então, ele é um colaborador. Ele tá pensando com a cabeça de um colaborador. Ele não quer exigir de um colaborador o que você tem que fazer, o que você faria. E o seu ponto de vista, né? Exato. Então, a gente, como ponto de vista, é muito mais amplo do que o colaborador que está fazendo aquela parte. Exato. Ainda que ele vá para uma parte de gestão, ou ele vai fazer ou a gerência de salão, ou a gerência financeira, ele não vai fazer tudo. Se ele fizer tudo, ele vai ser o dono. Exato. Né? Exatamente. Então, isso não tem... os empresários tendem a dizer assim, o funcionário tem que vestir a camisa. Sim. Tá, mas peraí, mas ele não é o dono, né? Vocês estão definitivamente com as camisas vestidas, Sim, né? É isso. Gente, que conselho vocês dariam para quem está começando a empreender nesse ramo de restaurantes? Porque ele é muito peculiar. É diferente de você abrir uma farmácia, de você abrir uma loja de roupas, até porque não é nada perecível, né? Quando a gente trabalha com restaurantes, é tudo para agora. Ou você vende agora, ou você não tem mais, né? Que conselho vocês dariam para alguém que está começando? Olha, Dani, eu acho que é mais ou menos o que a gente falou antes, né? A persistência de tu não desistir. Tu não precisa ter experiência em restaurante. Muitas vezes a gente fala que, nossa, não, tu tem que já ter uma noção de restaurante, ter trabalhado em algum restaurante. Não, eu nunca trabalhei em restaurante, sempre trabalhei na parte administrativa, então totalmente diferente do que eu fazia. E o que eu achei legal também, que início do ano agora a gente teve uma amiga nossa, que ela veio com uma proposta pra gente, pra ela trabalhar na loja por um tempo. Então ela ficou exatamente 40 dias trabalhando ali com a gente, porque ela tinha o sonho de abrir um café. Ela tinha o sonho de abrir um restaurante, uma cafeteria pra ela. E a gente abraçou a ideia. Claro que a primeira vez que ela veio me contar, eu falei pra ela, olha, tem isso aqui de ruim, mas claro, não vamos motivar, né? E tem isso aqui de bom, tá? Então, eu fiz uma balança pra ela, mas eu falei um pouco da realidade do que é o empreendedorismo. Porque muitas vezes as pessoas acham, é fácil, eu vou trabalhar pra mim mesmo. Beleza, mas saiba que tu vai trabalhar às vezes 24 horas por dia,
tá? Às vezes a gente dormia 4, 5 horas por dia, porque era o que dava. Comer, a gente comia quando dava. Às vezes a primeira refeição era 4, 5 da tarde. Então, muitas vezes a gente ficou sem comer, a gente ficou sem rotina. Até hoje a gente tem dificuldade em organizar uma rotina pra gente. E é isso que agora tá mais tranquilo, né? Então, essa amiga em comum, então, ela veio fazer um teste ali com a gente, ficou 40 dias ali, e eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho ela também nessa percepção. Porque quando tu tá de fora, tu tem uma percepção. O que é empreender? O que é um restaurante? O que é um café? Porque quando ela saiu desses 40 dias, ela olhou pra gente e falou, realmente, eu achava que era muito diferente olhando do outro lado. Então eu disse, Daí ela olha entrou só. realmente nos bastidores pra ver, ó, como é que funciona. Muitos têm a ideia assim, é só ela na frente atender o cliente, levar o prato e o café e tá pronto. Não, mas não é. Tem tudo por trás. Tu tem que ter o alimento fresco, tu tem que ter as coisas prontas. O café de manhã abre 7h30? Sim, abre 7h30, mas não sabem que 6h30 já tem gente lá dentro começando a produzir para 7h30 ter as coisas prontas, né? Então é tudo um processo, tu tem que ter as coisas na data de validade, tu tem que ter os procedimentos padrões, tanto da franqueadora como vigilância e tudo, né? Então, rola muita coisa por trás que ninguém vê. Então, assim, cara, se é teu sonho em realmente abrir um restaurante, um café, vai atrás, tá? Tu tem que gostar do que tu faz, tu tem que bater a cabeça. E é que nem a Dani falou, tu vai trabalhar 16 horas, 17 horas a fio. Tu vai estar com as pernas de noite doendo, mas tu tem que estar em cima, tu vai ter que estar lá, tu vai ter que estar olhando o pessoal trabalhar, tu vai ter que estar entrando na cozinha e fazer os produtos, é tu que vai ter que estar lá fazendo o café. Então não adianta, tu tem que gostar de fazer isso, sabe? Tu tem que persistir nisso. E assim, vai ter dias que tu vai chegar, que a tua internet não vai funcionar, tu vai estar trabalhando sem sistema, vai ter dia que o cano estourou, vai estar vazando água por tudo, vai ter dia que o colaborador não vai vir, e vai ter que ser você pra se virar em 3 lugares diferentes, cozinha, bar de atendimento, e aí? Faz como? Tu sabes que eu trabalhei em grandes hotéis no Rio, né? E tem um hotel, 5 estrelas, 6 estrelas, enfim, que quando inaugurou, o sistema não funcionou. A gente ficou 2 dias, o diretor-geral do hotel foi pro caixa, pra menina do caixa dar conta, ele foi ajudar a fazer as somas, porque foi tudo no papelzinho. Exato. A gente já teve isso. Tudo bem, isso faz 20 anos, mas já tinha sistema, já tinha comando eletrônica, já tinha tudo isso, né? E ele tem que ter uma alta resolução de problemas, né? A gente falou isso do setor de eventos, mas na gestão de alimentos e bebidas, de restaurantes, isso se acentua mais, porque faltou tal item, tu vais colocar o quê? Tu vais resolver como? Ficou sem internet? Isso é dos males o menor. O pior é quando tu fica sem, sei lá, às vezes um item principal do cardápio. Tu é uma cafeteria, ficou sem o café. Mas, Dani, aquela vez simplesmente não tinha mais água. Fecharam a rede de água num domingo, porque iam fazer uma manutenção. Beleza? Ninguém avisou antes. Quase avisaram um dia antes, né? Então, assim, beleza, sábado, domingo, poucos abrem, principalmente domingos, né? Só que, e agora? Vai no mercado, começa máquina de café é a base da água. Sim. Então, assim, vai no mercado, começa a comprar bombona de água, começa a fazer as ligações que tu consegue para ter uma máquina de expresso funcionando. Tu tem que ter bombona de água para lavar a louça, porque a tua louça não vai chegar pro dia inteiro. Os itens que tu tem. Sim, roda a louça várias vezes, a comida que vai ser feita, que vai ser lavada, né, higienizado, os alimentos. Então, assim, cara, tu tem que dar um jeito. Tu vai ter que apagar aquele fogo e tu vai ter que rodar a operação. Tu vai fechar a operação, a tua loja, por causa daquilo lá? Não. Tu vai ter que solucionar o teu problema. Então não é assim, agora eu vou reclamar, meu Deus, sabe, me deixaram sem água e agora... Cara, tu tem que resolver. Reclamar não adianta, tem que buscar a solução e assim, não te apavora, porque vai se dar um jeito. Eu sempre digo pro Luiz, cara, aconteceu algum problema, calma, vamos corrigir, vamos lá, o que a gente pode fazer? Vamos ir atrás. E é isso aí, não dá pra isso me lembrou mais um caso. Quando eu estava grávida, eu trabalhava num restaurante em Ipanema, no Rio de Janeiro. É um restaurante que já fechou, infelizmente, era um restaurante excelente. E lá era um dia de semana, tipo uma quinta, sexta-feira, teve uma enxurrada na noite anterior que encheu todas as ligações com a Zona Sul. E muitas ruas da Zona Sul estavam alagadas, tal, enfim. No Rio de Janeiro, os trabalhadores moram, em geral, muito longe, né? Eles moram a 2, 3 horas do trabalho.
Então, com aquilo tudo cheio, de manhã cedo, eu recebi algumas ligações dizendo, olha, a gente não vai ter como trabalhar. E eu trabalhava no financeiro, eu era gerente financeira do restaurante, né? Aí eu disse, bom, a gente vai trabalhar, vamos pro restaurante. Fui pra lá e quando eu cheguei, foi uma surpresa grata ver que quem conseguiu chegar foi trabalhar. As pessoas não abandonaram só porque elas poderiam dar isso de desculpa. Foi muito legal, sabe? E aí foi muito interessante, porque eu fiquei no caixa o dia inteiro, eu tava grávida de quase 7 meses, fiquei o dia inteiro no caixa. E foi pra cozinha quem conseguiu, a nutricionista entrou na cozinha, foi ajudar, e os garçons que vieram, e a gente colocou pra atender. E foi muito interessante, porque a gente teve naquele dia o mesmo faturamento de outros dias. Por quê? Porque mesmo com um cardápio reduzido, com uma estrutura escassa de pessoal, né? Foi um dos raros restaurantes que abriu. Exato. Então, quando a gente abriu naquele momento, todo mundo que precisou almoçar foi ali. Então, o nosso faturamento foi basicamente o mesmo de um dia normal da semana como aquele. Então, isso realmente é tu olhar... claro, o dono do restaurante, ele estava ali também, mas ele não era o principal no atendimento, nem na operação, Exato. Né? Porque ele tinha mais de um restaurante. E naquele dia, ele abriu o outro que era menor e ficou lá no atendimento. E a equipe de atendimento, ficou ali. Quem pôde, fez o que dava. E foi muito interessante, porque tu vê nisso o compromisso do teu funcionário, né? Dizer, como é que a gente vai resolver? Eu dou a ideia como empresário, mas o meu funcionário tem que comprar a ideia e fazer junto. Ele tem que, nesse momento, ele realmente tem que abraçar, vestir a camisa, porque senão você não consegue operar. Se tu tivesse o funcionário dizer, não, eu não vou conseguir lavar a louça na mão porque a lavadora não tá funcionando porque faltou água, tu não consegue operar, né? Tu tem que ter as pessoas que realmente... te ajudem, te agreguem. Tu não pode deixar o desafio te paralisar. O desafio tá ali pra te fazer crescer e evoluir. É pra isso que ele tá ali. Então, tu tem que olhar pra ele pensando positivo e pensando como eu vou fazer pra resolver. E se tu te apavorar, tu como gerente, dono, proprietário, já te apavora, imagina a sensação que tu vai estar passando pra eles. Não consegue. Então, tu tem que estar calmo, tranquilo e dizer, vamos resolver. Vai dar tudo certo. No rosto, dizer, vamos lá. A gente vai fazer do jeito que dá certo, a gente vai fazer. Alguma forma vai dar. E é isso aí, uma forma ou outra sempre dá. A gente teve um desafio também bem grande, foi quando teve enchente aqui em Blumenau. Graças a Deus, a nossa loja não pegou, né? Foi em 2023, acho. Foi. Então, fechou, inclusive, em outubro naquele ano, né? Fechou. Foi bem no início ali, dia 5, acho que de outubro, né? Isso, ia começar outubro, eu fechei o escritório também. Tive que remover tudo, porque a gente não sabia se ia pegar ou não, né? Todo mundo falando que ia dar tantos metros, aí nós, meu Deus do céu, e agora? A gente nunca tinha passado por isso, né? A nossa cidade nunca teve histórico disso, se bem que aconteceu ano passado, infelizmente, também no Rio Grande do Sul, em maio. Mas sabe o que é tu passar no centro de Blumenau, centro de uma cidade grande, e tá as lojas vazias, as maiores lojas, assim, que tu olhava para aquela loja e pensava, nossa, aqui é uma loja grande, estruturada, tá há muitos anos aqui, com vazio, tudo vazio dentro das lojas, parecia cena de filme. E a gente começou a se olhar apavorado, o que a gente vai fazer? Porque o nosso restaurante tinha nós não tinha tirado nada dentro do café. Nós estava lá com a operação normal, funcionando, e todo mundo um caos, né? Todo mundo falando na cidade, nós tranquilo, porque... porque vocês não tinham pegado isso antes, né? Exato. A gente que é daqui de Blumenau tá muito habituado com a sazonalidade das enchentes. Então, de tempos em tempos, elas vêm, né? E eu passei por uma em 2002, bastante impressionante. Isso é uma das coisas que é impressionante da nossa cultura aqui. Os alertas são muito precisos, eles alertam de que vai dar a enchente, que vai chegar numa cota de metragem o rio, e todas as pessoas já sabem em que cota de altura do rio vai chegar na sua casa, né? Então, em 2002, naquele ano, às 8 da manhã, as lojas estavam todas descarregando. Meio-dia, que a enchente começou a subir mais próximo das ruas, né? Já estava tudo vazio. Passou a enchente naquelas 12 horas seguintes até meia-noite. Até de manhã ela baixou. No outro dia, às 8, 9 horas da manhã, as coisas estavam todas montadas, limpas e organizadas. E teve enchente. Nessa que vocês estão falando, o rio não subiu tanto. Foi menor do que a previsão que teria, né? Mas a de 2002, ele subiu.
e subiu e entrou no início da Rua 15, as áreas de cota até 12 metros, chegou. E as empresas, no dia seguinte de manhã, estava tudo limpo, tudo organizado e todo mundo trabalhando, sabe? Isso é realmente um desafio da nossa região. Sim, exato. Só que isso foi um ponto muito positivo que tu comentou antes dos colaboradores. É tu trazer eles junto pra causa, pra eles se ajudarem e ajudarem a empresa também. Porque a gente viu que naquele período que a gente passou dificuldade, que a gente ficou 2 dias fechados, a gente desmontou toda a loja. A gente tirou... Quantos freezer? Nós tinha recém-chegado toda a mercadoria para Oktober, né? Porque ele começa o Sim. desfile ali na frente. Sim. Nós tava com os freezer carregados até o topo, assim. Então, os colaboradores ajudaram. Nós temos A carregar os freezer. Foram quantos freezer que a gente 14 tirou? freezer 14. lotados de mercadoria. Então, tem que tirar Precisa de ajuda, realmente. Porque Precisa nesse de momento ajuda. você não tem nem empresa que faça isso. Você Exato. precisa da ajuda de quem tá ajuda perto, de né? quem tá ali perto. E aí, daí a gente achou uns amigos aqui, então... eu vou ceder minha casa, vou ceder minha Amigos, garagem. assim, que a gente não tinha um contato, assim, uma relação de amizade muito forte. A gente tinha mal conhecido as pessoas. Eles, não, vou te ajudar, vieram lá, ajudaram a gente, cederam casa. Então, a gente viu que Blumenau também se ajuda. As pessoas aqui se ajudam, As pessoas se abraçam. ajudam. Isso é muito legal. Então, a gente teve muita ajuda também das pessoas, de amigos próximos, conhecidos. E também, claro, os colaboradores. Porque a gente sabia que na casa deles também podia estar pegando. Às vezes, para eles virem até na loja, eles tinham que se molhar. Molhavam até os joelhos, estavam lá, vieram trabalhar, vieram ajudar. Então, assim, cara, tu tem que saber passar essa energia também para os teus colaboradores. Tu tem que acolher eles quando eles estão com dificuldade. Porque quando tu estiver, eles também vão te apoiar e vão te ajudar. Então, é uma equipe, é uma sintonia. Não é fácil de conseguir. Não tem receita mágica. Mas é o dia a dia. Cada dia tu melhorar um pouco mais. Tu como dono, tu como proprietário, administrador, gerente. Não importa. É tudo melhorar cada dia um pouco mais. E o segredo é relacionamento. São pessoas. Tu tem que tratar elas como pessoas. É relacionamento. Por mais que tu não goste. Por mais que tu... Ai, que saco. Eu tenho que conversar com aquela pessoa agora. Não espera. Não demora. Conversa porque a gente tem o desafio de que a gente também tem os próprios problemas pessoais, Exato. né? Então, o colaborador pode ter um problema num dia que você também não tá bem, né? Então, tem esse desafio. E a gente, como proprietário, como empresário, a gente precisa superar. Claro. Digam pra mim agora, se com todos esses desafios, toda essa trajetória de vocês acham que já encontraram o propósito de vocês. Porque o propósito de vida é uma coisa que para cada um é muito diferente, né? Vocês são novos ainda. Mas o que vocês entendem que é o propósito e se vocês já encontraram isso? Olha, essa é uma pergunta um pouco mais difícil, mais profunda, digamos assim. Mas eu acho que o propósito ele vai um pouco mais além, assim. Porque hoje muito se fala, qual é o teu propósito de vida, qual é o teu propósito? Eu acho que eu não encontrei o meu ainda, falando bem sinceramente, assim. Eu acho que eu tô onde Deus quis que eu estivesse, porque eu acho que tá em Blumenau hoje, ter um restaurante, pra mim, se me perguntasse há 5 anos atrás, eu ia dizer, não, isso é loucura, não é verdade, não vai acontecer. Então, é uma construção, é um dia a dia. Eu acho que Deus vai colocando as oportunidades certas pra ti. Sim, tu tem que saber fazer, tu tem que ir atrás também, tu tem que ter aquela vontade, aquela iniciativa. Mas é o dia a dia. Não tem um segredo, não tem uma fórmula mágica, não vai ter... Não sei, eu acho que o propósito a gente encontra ao longo dos anos, ao longo da vida. Ele vai chegando. É isso aí, bem isso. Que recado final vocês gostariam de deixar? Para quem tá começando, enfim, para empresários em geral. Não desistam, né? Vão atrás dos seus sonhos, saiam do comodismo, não acreditem em tudo que falam para vocês, porque... Na internet fala que é tudo muito fácil, tem historinha muito bonita, é tudo muito, né? Mas não é bem assim. Os desafios existem, não são fáceis. Tenho medo porque eu não vou ter dinheiro. Calma, vai dar tudo certo. Tu tem que conhecer as pessoas certas, ir atrás e buscar e procurar. Lá na frente vai acontecer. A gente sempre fala, lá na frente a conta bate. Se tu te esforça, se tu te empenha e é isso que tu quer, cara, no final das contas a conta bate. Ela sempre bate. Pra mim, nesses longos anos aí, eu sempre tinha, na minha planilha, era uma linha em branco lá, que era a linha de Deus. No final do mês, parece que alguém colocava a mãozinha lá e deu certo esse mês. Tu sabes que é uma coisa bem interessante isso, né? Eu trabalho com empresários cuidando sempre da parte financeira.
E uma das coisas que eu percebo é que as pessoas que têm alguma espiritualidade, não é nem necessariamente religiosidade, não precisam estar incluídas em alguma religião, Sim. mas as pessoas que acreditam em Deus, que são mais espiritualizadas, elas tendem a se desesperar menos. Elas têm mais resiliência, elas têm confiança em que as coisas vão dar certo, dando tudo errado ou não, né? Então isso é uma coisa que realmente move a vida da gente. Eu não costumo falar muito da parte espiritual, porque eu acho que isso é de cada um, mas é uma coisa que eu percebo muito nos empresários. O empresário que é muito cético, ele se desespera mais. O empresário que é mais espiritualizado, ele tem uma maior resiliência. Até porque ser empresário é ter desafios. Sim. Né? A gente não tem Todos outra... os dias. Não Todos tem os outra. dias. Isso. Gente, Dani, Luiz, amei a conversa com vocês aqui. Foi muito boa o nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer profundamente a vinda de vocês aqui. Imagina, a gente que agradece o convite, tá, Dani? Foi um prazer estar participando desse podcast. Espero que a gente possa ajudar muitas outras pessoas aí que estão em busca de empreender, de fazer um novo negócio, né? Nós que agradecemos mesmo o espaço aí, de poder contar um pouquinho. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho aí também, né? É sempre um desafio até vir aqui na frente da câmera falar, mas muito obrigado mesmo pelo espaço, viu? E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Café de Quinta. Aproveite para se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Aproveite para mandar para os seus amigos que estão querendo empreender. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.